Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam bem e estudando bastante, viu? O tema da aula de hoje é métodos de cocção. Aqui nós temos uma questão, responde e até o final da aula nós vamos conversar sobre ela, certo? Bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre os conceitos, né? O conceito, na verdade, de métodos de cocção, os objetivos dos métodos de cocção e quais são os métodos de cocção mais comuns e mais utilizados. Importante destacar aqui, o que é cocção? É a técnica de cozimento dos alimentos. E escolher o método de cocção adequado vai favorecer o valor nutricional desse alimento. Mas não é apenas no valor nutricional que nós devemos pensar. Devemos pensar também nas características sensoriais, cor, odor e sabor. Aqui nessa imagem eu trago como exemplo o método refogar, certo? E quais são os objetivos da cocção, do cozimento? Manter ou melhorar o valor nutritivo, certo? Melhorar a digestibilidade, melhorar as características organolépticas, modificar o peso e o volume, alterando o rendimento. Então, dependendo do método, você pode aumentar o rendimento ou reduzir o rendimento de uma determinada preparação e inibir o crescimento de micro-organismos patogênicos à saúde. Isso é extremamente importante, certo? Bem, agora eu gostaria de destacar aqui a classificação, né, dos métodos de cocção. Nós temos métodos de cocção por calor úmido e por calor seco. Sendo que no calor seco eu posso usar a gordura ou não utilizar a gordura. Então, como exemplo aqui, eu gostaria de destacar no calor úmido o método branquear, que nós vamos falar daqui a pouco. No calor seco com gordura, nós temos aqui, né, o saltear. Então, você coloca, aquece o recipiente e, ao aquecer o recipiente, coloca o alimento e salteia, fazendo esse movimento. Isso chama-se saltear, certo? No calor com gordura, com calor, aqui tá falando para vocês, né? Desculpa, gente. Com gordura, tem a forma direta e a indireta. Eu destaquei aqui a forma indireta, porque existe o contato, sim, do alimento com calor, mas é um contato indireto, ele vai saltear, certo? Agora aqui, no calor seco, sem gordura, nós temos também o direto e o indireto, certo? Eu vou destacar aqui o método de grelhar. Muitas vezes as pessoas acham que o grelhar, você precisa colocar o óleo, o azeite, mas não. O método grelhar, você vai trabalhar com a grelha aquecida e colocar o alimento sobre essa grelha. É importante destacar a espessura do alimento, porque se ele for muito espesso, você não vai conseguir grelhar de forma adequada e a parte interna do alimento ainda vai ficar cru, ok? E tem a mistura dos dois, né? O calor misto é quando você associa o calor seco com o calor úmido. Então, eu vou pegar aqui como exemplo o método ensopar, que é o calor misto direto. Como assim? Eu vou colocar esse alimento, coloco o óleo para aquecer, ou o azeite, preferência o óleo, pela resistência térmica mesmo, né? Então, você vai colocar para aquecer, coloca, vamos pensar, um bife. Aí, esse bife, ele vai selar, né, ele vai ficar, você vai perceber que o recipiente vai ficar em contato com ele, ele vai modificar a cor pela estrutura da carne, isso nós vamos falar na aula de carnes. Então, o que acontece? Depois de você virar o bife, você vai e acrescenta água. E acrescenta água com a quantidade maior que cubra esse bife. Então, esse método chama-se ensopar. E no ensopar, você acaba aumentando o volume do alimento, certo? E gostaria de falar aqui para vocês do método branquear. O método branquear é um método de cocção em que alguns livros colocam que até um método auxiliar, porque na verdade ele acaba não resultando em uma cocção completa, e sim é uma cocção inicial, mas ele tem uma importância muito grande na área de tecnologia. Vamos pensar aqui quais são os objetivos, certo? Ele é chamado de pré-cocção dos alimentos e ele tem o objetivo de dar firmeza, porque ele vai promover a coagulação das fibras externas e ele também auxilia durante o armazenamento dos alimentos que ficarão sob congelamento ou refrigeração. Vamos pensar, como é que acontece o método branquear? Aquece-se a água,
Quando ela ferve, você coloca o alimento. Eu vou pegar como exemplo aqui essa couve-flor que está aqui. Ok? Então, você vai contar de 3 a 5 minutos, que é o tempo suficiente para inativar as enzimas e também para abrandar as fibras que estão externas. Aí você vai retirar esse alimento e vai colocar, dar um banho de água gelada. Pode ser uma água refrigerada com gelo ou uma água realmente bem gelada. E qual é o objetivo disso? Barrar a cocção do alimento. Então, com isso, você consegue reduzir carga microbiana e inativar as enzimas. Ok? Um outro método que eu gostaria de destacar aqui é a fritura por imersão. Tem a fritura superficial, quando você não imerge o alimento dentro de uma fritadeira, e tem a fritura por imersão, onde esse alimento, como o próprio nome diz, né, fica imerso em óleo. Então, vamos pensar a técnica correta para essa fritura. É importante aqui destacar logo a qualidade do óleo. Certo? Se esse óleo ele é utilizado para mais de 1, 2, 3, 4, 5 frituras, ele vai passando por um processo que nós chamamos de decomposição, que vai alterar as características organolépticas, cor, odor e sabor. E você consegue perceber isso no alimento, certo? É importante também pensar o seguinte: esse contato do óleo com o ar também vai favorecer a oxidação e deterioração desse óleo. Uma outra dica, é importante sempre o quê? Controlar a temperatura do óleo. Por que controlar? Porque você precisa evitar o queimar, e o óleo também queimado, ele vai encharcar o alimento. Vamos pensar em uma batata frita. Uma batata frita, quando você compra e percebe que essa batata está mais escurecida, certamente ela passou do tempo na cocção, ou então, e é mais comum sim, que a qualidade do óleo já está alterada. E associada a uma cor alterada, você percebe também um sabor, que é como se ofertasse assim na garganta um pigarro. A pessoa sente um desconforto. E é importante pensar também em muitas peças imersas no óleo vai interferir na qualidade final do alimento, porque a fritura por imersão, o óleo ele consegue transferir o calor de forma mais rápida e mais intensa do que a água, porque ele atinge um ponto de ebulição de 180 até 220 graus, dependendo do óleo. Então, isso aumenta a transferência de calor, torna o calor mais intenso, então a cocção acontece mais rápida. Por isso que os fast foods utilizam preferencialmente as frituras. É importante também, depois que você realizar a fritura por imersão, enxugar enxugar o alimento antes de colocar no óleo. Por quê? Enxugar o alimento, porque se o alimento ele vai gotejando água para esse óleo, ele vai alterar a qualidade do óleo de forma mais rápida. E filtrar o óleo se você percebe resíduos. Faz uma fritura, bolinho de peixe, carne, um filé à parmegiana que você empana, né, antes de fritar. Tudo isso vai levar resíduos para o óleo. Então é importante filtrar. Mas independente de filtrar o óleo, é importante também pensar na qualidade, né, o número de vezes que aquele óleo foi utilizado. E nunca cobrir uma fritura, nunca, porque o ponto de ebulição dela é muito elevado, pode até levar mesmo a uma explosão, certo? Então, a técnica correta é escorrer os alimentos em papel absorvente, caso o óleo inflame, não jogue água, tampe e para impedir o contato com oxigênio. E o óleo impróprio para consumo, ele vai o quê? Fumegar quando aquecer e vai liberar um odor que nós chamamos de ocre, que vai indicar a formação de acroleína, que é um composto que vai prejudicar a nossa saúde, certo? Vai ter uma cor escura e vai formar também uma espuma, que é chamada de espuma de cerveja. Ok? Então, fique atento a esse ponto, né, de decomposição do óleo durante o processo de preparo dos alimentos. Ok? Bom, você também tem líquido no alimento, pode levar às explosões e queimaduras, é importante isso. E quando terminar, hoje eu tô que tô, viu? A fritura, filtrar o óleo com chinoá ou filtros de papel. É uma dica para vocês também, certo? E aí vem uma dica essencial para quem vai trabalhar com a parte de massas. Se a massa é cozida, eu vou trabalhar com altas temperaturas. E se a massa é crua, eu vou trabalhar com baixa temperatura, certo? Agora eu acredito que ficou mais fácil. Vamos lá. Os processos básicos de cocção realizam-se por meio de calor úmido, seco e misto.
A respeito do assunto, assinale a alternativa correta. Espero que vocês tenham marcado. Essa aqui é a letra E. No método ensopar, o alimento é refogado em gordura quente. Em seguida, acrescenta-se o líquido suficiente para cozinhar até que o alimento esteja macio e com o molho encorpado. A próxima questão traz: a escolha do método correto garante o sucesso da preparação, certamente, assim como define suas características sensoriais. Qual dos seguintes métodos utiliza-se calor seco com gordura? Ó, gente, saltear. Ok? Próxima questão. Brasear é um método de cocção dos alimentos. Tal método consiste na combinação da aplicação de calor seco com quê? Calor seco com gordura e cocção em líquido. A diferença do brasear para o ensopar vai ser a quantidade de água colocada. No brasear você não vai cobrir todo o alimento, certo? Bom, agradeço a atenção de vocês. Bons estudos.